Então tá, vou iniciar aqui a gravação, peraí. Gravando. Está dizendo que eu preciso do consentimento de todos, certo? Os senhores consentem? Sim. Uhum. Eu falo por mim, né? Sim. Não, se vocês viram aqui, lembrei de uma coisa horrível. Os senhores viram aquela série, De Tudo? O Henrique VIII, quando ele agarrava uma mulher, ele agarrava, parava um instante e falava, consentes? Ele era o rei, né? Tipo, não tinha muito que você... Enfim, oh meu Deus do céu, horrível, horrível, meu Deus do céu, enfim. Perfeito. Gravando, podem começar. Tá bom, então vamos lá. Bom dia, turma. Meu nome é Paulo Vinícius e eu sou um dos integrantes do grupo de apresentação de hoje, que eu já mandei ali no chat, tem um slide, o próximo slide que eu, dos integrantes, mas já mandei ali no chat, vocês acho que já leram todos os integrantes, Ana Lívia, Anny Pinheiro, Cássio Achoco, Isabel Nobre, Larissa Cristina, Alice Wendy, Nicole Santos, eu e o Pedro Teres, que ainda não chegou, mas creio que vai chegar a tempo para ser o último a apresentar. Bom, a gente ficou com os capítulos 1, 2 e 3 da Teoria do Ordenamento Jurídico de Norberto Bobbio. E no capítulo 1, logo no tópico 1, ele apresenta para a gente, no próximo slide, Anny, ele apresenta para a gente o seguinte, que a obra em questão é diretamente ligada a uma obra que ele criou também, anterior, que seria a Teoria da Norma Jurídica, que a gente trabalhou nas primeiras aulas. Ele diz para a gente que se a gente unificar essas duas obras, como o professor já falou também, se não me engano, no primeiro dia de aula, a gente cria uma completa teoria do direito, principalmente sobre o aspecto formal. E aí ele diz também que o objeto de estudos da obra em questão é o conjunto de normas. Por quê? Porque uma norma não existe nunca de forma isolada, mas sempre com interações com as demais normas do ordenamento em que ela pertence. E aí ele fala para a gente que o estudo do direito na perspectiva de ordenamento jurídico é recente, que na maior parte da nossa história foi tido como a perspectiva da norma jurídica. Ele fala que talvez os primeiros a tratarem do direito como complexo de normas foram os teóricos da instituição, que ele trabalhou, inclusive, na obra anterior, a teoria da norma jurídica, que é aquela história de primeiro vem a sociedade, depois a ordem, depois a organização para se falar em direito. Só que ele também reitera a questão da crítica que ele fez. Professor, um momento, eu acho que tem rapidinho, um momento aqui em casa, rapidinho. O senhor perde a questão de home office, né? Enfim, eu parei aqui, eu lembro bem, no histórico da instituição, né? Na qual a gente aprendeu já que fala sociedade, ordem e organização. E aí o Bob também reitera a crítica que ele fez aos teóricos. Não. A crítica que ele fez aos teóricos, na qual eles nasceram com a concepção de atacar a teoria normativista. Só que o Bob bem explica que não tem que atacar a teoria nenhuma, porque, na verdade, a teoria normativista integra a teoria da instituição, se complementa com ela, formando até um complemento ali. E aí, ele vai dizer que também o Kelsey, vai citar o Kelsey, um renomado jurista, que é o Kelsey, que a gente bem conhece, na qual ele foi um dos primeiros a tratar também, na obra dele, Teoria Geral do Direito do Estado, a questão dos problemas do ordenamento jurídico de forma autônoma, separado dos problemas da norma jurídica. Inclusive, ele deu nomenclaturas para isso. Nomostática, para se referir aos problemas da norma jurídica, e nomodinâmica, para se referir aos problemas do ordenamento jurídico. Inclusive, o Bob faz uma pequena ressalva de que nomodinâmica não é um termo muito feliz. Ele não se aprofunda muito, ele só faz esse comentáriozinho e prossegue. E aí termina o primeiro tópico falando que a obra dele é diretamente ligada à problemática do Kelsen, ora fazendo comentário, ora fazendo desenvolvimento. Já no tópico 2, que se chama Ordenamento Jurídico e Definição de Direito, como está aqui no slide, ele vai estar basicamente de algumas tentativas falhas de definir o direito por meio da perspectiva de norma jurídica. Né? Inclusive, ele começa falando qual eram as duas principais falhas, os dois principais impasses em que chegavam os teóricos do direito a tentar definir o direito por meio de uma característica particular da norma. E o primeiro impasse chegava era o seguinte: quando supostamente se achava o elemento caracterizante, construtivo, fundamental da norma jurídica, sempre ocorre o seguinte impasse. Então, vou pegar meu celular aqui, por exemplo. Isto aqui é o elemento caracterizante de uma norma jurídica. Se tem isso aqui na norma, ela é jurídica. Só que aí, quando o teórico comparava com uma norma social ou uma norma moral, por exemplo, acabava que também estava lá o mesmo elemento. Então, chegava um impasse. Como é que era definidora a norma jurídica, se a norma social ou uma norma moral também tinha esse elemento? Então, não tinha como ser característica da norma jurídica.
era o primeiro impasse, a primeira falha. E aí a segunda falha, o impasse, por assim dizer, era o seguinte: o teórico começava o estudo dele na perspectiva de norma jurídica, no estudo do direito, só que no meio do percurso, ou no fim dele, no decorrer do caminho da pesquisa, ele tinha que aceitar a realidade, acabar lidando com o fato de o direito é algo maior, é um complexo de normas, é um ordenamento jurídico. Ele tinha que afirmar isso no meio da pesquisa dele, portanto, falhando lá em definir o direito por meio da norma jurídica. E aí o Bob traz mais detalhadamente 4 tentativas falhas, né, que acabaram falhando. A primeira seria aquela que tentou definir o direito por meio do elemento formal. O elemento formal está diretamente ligado às estruturas das normas. E aí ele se divide em 3 grupos. O primeiro, normas positivas e normas negativas. O segundo, normas categóricas ou normas hipotéticas. O terceiro, normas gerais ou individuais. E aí, entre parênteses, que ele bota, que não são sinônimos, só para deixar claro, entre parênteses ele bota normas abstratas e, entre parênteses, normas concretas. Só para deixar claro que não são sinônimos, tá? O Grande até falou na última aula. E aí diz o seguinte, vamos lá, no ordenamento a gente já tira logo o primeiro e terceiro grupo, porque todo ordenamento vai ter norma positiva ou norma negativa, norma geral ou norma individual, norma abstrata ou norma concreta, enfim. Sobram então as normas categóricas ou hipotéticas. E aí ele diz, mas a gente também admite que no ordenamento só existem as normas hipotéticas. E aí essas normas hipotéticas vão se subdividir em 2 grupos genéricos, em 2 exemplos genéricos, melhor dizendo. O primeiro exemplo genérico é o seguinte, letra A, para facilitar assim, vamos lá. Se queres A, deves B. Esse exemplo genérico ele é encontrado, por exemplo, na teoria da norma na teoria do direito, como norma técnica de Adolfo Havard, ou na teoria do direito como regras finais de Brunetti. Só que o Bob diz o seguinte: esse exemplo genérico não pode ser utilizado para definir uma norma jurídica, porque está presente em qualquer norma técnica. Então ele traz um exemplo mais concreto para o exemplo genérico para exemplificar isso. Se você quer selos, deve ir aos Correios. Ou seja, não é uma norma jurídica, é uma simples norma técnica ali que também tem o mesmo exemplo genérico da suposta norma jurídica. Portanto, acabaria tendo o primeiro impasse ali que eu já falei lá no início. E aí o segundo exemplo das normas hipotéticas é o seguinte: se é A, deve ser B. Isso pode ser encontrado, exemplo genérico, na teoria do direito como valoração ou na teoria da norma como juízo hipotético de Kelsen, na qual A é o ilícito e B é a sanção. Só que ele diz o seguinte: esse exemplo genérico também não pode ser utilizado para definir a norma jurídica porque está presente em qualquer norma condicionada. E aí, nesta obra, ele traz o seguinte exemplo. Se chover, portanto, condição, hipótese, você deve utilizar o guarda-chuva. Ou seja, não é uma norma jurídica, mas está o mesmo exemplo genérico. E aí, na obra anterior, lembro que ele usou o exemplo da gramática. Se a oração regente tiver tempo principal, deve-se usar o conjuntivo no presente. Então, assim, normas técnicas não jurídicas que também têm o mesmo exemplo genérico aqui do suposto elemento definidor do direito. Portanto, aí o primeiro elemento, para a tentativa, para o elemento formal, falhou. Falhando aqui, os teóricos foram para a segunda tentativa, por meio do elemento material. O elemento material está ligado às estruturas, às ações reguladas das normas. E as ações se dividem em 3 tipos, sendo elas ações naturais, ações impossíveis e ações possíveis. As ações naturais são aquelas que independem da nossa vontade, ações necessárias, até errei no conceito, confundi. Ações necessárias. Ações necessárias são aquelas que independem da nossa vontade e ocorrem de forma natural. Ele não dá um exemplo não, mas na hora eu pensei em respirar, né? Eu acredito que respirar é um exemplo de ação necessária, natural, que independe da nossa vontade. E aí ele também traz as ações impossíveis, onde é autoexplicativo, são impossíveis de serem executadas, portanto seria inútil criar um ordenamento para regular, né? Para regular a matéria, obrigado, professor, para regular a matéria, a regular a conduta, na verdade. E aí sobram, portanto, para o direito as ações possíveis. Só que ele explica que as ações possíveis são imensas, é um campo muito vasto de exemplos, ou seja, é muito genérico. E aí os teóricos tentaram pegar uma parte das ações possíveis para tentar definir o direito. E o que acabou acontecendo, como a gente está falando de direito, né, em uma subdivisão e uma ramificação, em 2 partes. Vamos lá, parte 1 e parte 2. A parte 1 são as ações internas e ações externas. E a parte 2 são as ações subjetivas e as ações intersubjetivas. E o que acontece? A gente até pode utilizar as ações externas e intersubjetivas para diferenciar o direito da moral. A gente até pode. Só que são tão genéricas, mas tão genéricas, que ficaria impossível diferenciar o direito do costume, o direito das condutas sociais. Ou seja, mais um exemplo aqui da questão do primeiro impasse, de não definir o elemento caracterizante do direito, da norma jurídica. Compara com outras normas, acaba tendo os mesmos elementos ali. Beleza. Aí a gente vai... Só tomar água aqui, a gente vai para a terceira tentativa, a terceira teoria, que é chamada teoria do sujeito que põe a norma. E aí ela começa falando assim: norma jurídica é toda aquela posta pelo poder soberano.
Só que aí o Bob fala, ué, mas o que é soberania? E aí o Bob diz, soberania é um conjunto de órgãos esses criados e nomeados por um ordenamento jurídico. Ou seja, onde tem soberania, pressupõe-se o ordenamento jurídico. Um não existe sem o outro. Portanto, aqui definir o direito por meio da norma é uma falha, porque você tem que admitir um ordenamento jurídico para poder, então, chegar à definição do direito. Aqui estaria a falha, o erro da tentativa. E aí a quarta tentativa que ele traz detalhada é a seguinte, do sujeito que recebe a norma, do destinatário. E essa aqui já nasce com uma subdivisão. Por quê? Porque tem os súditos, que são os sujeitos que recebem a norma, e tem os juízes, que também são os sujeitos que recebem a norma. Quando se fala dos súditos, é o seguinte, os súditos têm um senso de obrigatoriedade de cumprir a norma jurídica. Só que o senso não está na norma pura e simples. Não é porque ela é uma proposição prescritiva, não é isso. O senso do súdito para com a norma é porque ele sabe que ela pertence a algo maior, a um ordenamento jurídico. O senso está ali, por quê? Porque ele sabe que pertence a um ordenamento esse que, inclusive, compõe o judiciário esse que vai imputar ao súdito uma sanção caso ele viole a norma. Em relação ao juiz, como destinatário da norma, ele diz o seguinte, aqui embaixo definiu o que é juiz. Juiz, o que é? É aquele cara na qual o ordenamento nomeia, dando o poder e o dever de ditar quem tem e quem não tem a razão para executar uma sanção. Ou seja, quem nomeia o juiz é um ordenamento jurídico. Portanto, finalizando aqui, seria mais um exemplo claro do segundo impasse, onde o teórico começa estudando pela perspectiva da norma jurídica e no fim, ou no meio do processo, tem que admitir que o direito é algo mais complexo, é um ordenamento jurídico como um todo. No próximo slide, Eiane, que é o tópico 3, chamada Nossa Definição de Direito. O Bob vai basicamente tratar da obra anterior, teoria da norma jurídica. Por quê? Porque ele já começa trazendo o conceito que ele deu na obra passada. O que é o direito? Seriam as normas jurídicas executadas por meio de uma sanção externa e institucionalizada. Constitucionalizado significa dizer que a sanção pertence a uma organização. E isso é muito importante. Por quê? Porque se a norma jurídica é aquela executada por meio de uma sanção, o que dizer então das normas jurídicas sem sanções? Elas não são direito, não compõem o mundo normativo? Tá. Elas não compõem o mundo normativo do direito? Na verdade, compõe, Bob explica. Por quê? Porque como a sanção é organizada, pertence a uma organização, significa dizer que o direito é composto, em sua maior parte, de normas jurídicas com sanções, o que não exclui o fato de que também comporta normas jurídicas sem sanções normalmente. Então, aqui seria supostamente o problema resolvido. E aí ele diz que essa mesma resposta vale para o problema da eficácia. Quando a gente trata a eficácia como elemento constitutivo, elemento fundamental do direito e das normas jurídicas, a gente chega no problema da ineficácia, né? Aqui no Brasil, a clássica, o professor citou diversas vezes, a norma ineficaz que dita o salário mínimo do trabalhador no Brasil. É ineficaz, mas ainda faz parte do direito. Porque, como o Bob explica, o direito é um ordenamento jurídico composto a uma parte de normas eficazes, mas que vão haver exceções, vão haver as normas jurídicas sem eficácia também. E aí, no último parágrafo do tópico 3, ele vai tratar da questão da teoria do costume, onde ele diz que também, por causa de talvez uma questão mal formulada, acabou gerando alguns problemas e algumas controvérsias para o direito. E aí ele diz o seguinte, que a teoria do costume faz a seguinte pergunta: como diferenciar uma norma costumeira jurídica de uma norma costumeira simples? E aí ele fala que essa pergunta não dá para ser respondida quando você só compara as normas. É de pegar assim, um elemento constitutivo na norma jurídica costumeira, norma costumeira normal. Não vai dar para comparar, não vai dar para diferenciar. Você sabe que a norma costumeira é jurídica quando ela pertence a um ordenamento jurídico. Ou seja, o problema aqui foi respondido transmutando a perspectiva do direito de norma jurídica para ordenamento jurídico. E aí ele diz que a pergunta mudaria. Essa pergunta mal formulada viraria a seguinte: quais os procedimentos que uma norma deve ter, uma norma costumeira, para se tornar jurídica? E aí ele finaliza basicamente com a seguinte ideia, de que, o tópico 3, de que o direito passa por uma transmutação de problemas, né? Os problemas da norma jurídica são resolvidos ou são transmutados para o ordenamento jurídico, como foi aquela questão de, direito à norma jurídica com sanção. Não, é o ordenamento jurídico em só uma parte com sanção, mesma coisa da eficácia, mesma coisa do costume, para diferenciar uma norma da outra. Você tem que ver a qual pertence ao ordenamento. Porque, inclusive, ele diz que, no passado, o ordenamento jurídico era aquele composto de normas jurídicas. Hoje em dia é o contrário. Normas jurídicas são aquelas que compõem o ordenamento jurídico, que é diferente de ordenamento não jurídico. Aqui ele finaliza o tópico 3. No próximo slide, que está no tópico 4, Diane. Começou a chover aqui. Bom, o próximo slide é chamado, o tópico 4, pluralidade de normas, onde ele basicamente vai tratar de normas de conduta e normas de estrutura. As normas de conduta são 3, tipo modal deontico, que são aquelas que permitem, que proíbem ou que obrigam. E aí o Bob faz o seguinte questionamento:
Seria possível existir em sociedade um ordenamento jurídico composto de apenas uma norma de conduta? E ele responde que não, e detalha esses 3 tipos de ordenamento, suporte tipo de ordenamento, certo? O primeiro ordenamento seria aquele onde tudo é permitido. E aí ele diz que, literalmente, um ordenamento assim, onde tudo seria permitido, seria viver o estado de natureza hobbesiano, onde tudo é permitido, ninguém é de ninguém, é uma bagunça, e seria o fim do ordenamento jurídico civil, seria, portanto, o fim da civilização. O segundo exemplo que está detalhado seria o ordenamento jurídico, onde tudo é proibido. E aqui tem ligação direta com, lá no tópico 2, com a questão das ações. Por quê? Porque onde tudo fosse proibido, só restariam as ações necessárias. Aquelas que independem da nossa vontade ocorrem de forma natural. Portanto, também não sendo possível o ordenamento jurídico assim. E aí, o terceiro que ele traz, o último, seria o ordenamento jurídico, onde tudo é obrigatório. E aqui é um problema de lógica. Porque, transformando exemplos bem simples, vamos lá. Se é obrigatório eu ficar sentado e é obrigatório eu ficar em pé, obviamente só vou conseguir cumprir um e infringir o outro, ou não vou conseguir cumprir nenhum. Então, por questão de lógica, não seria possível existir um ordenamento jurídico onde tudo é obrigatório. Mas aí ele diz, tá, controlar todas as ações não é possível, ok. Mas seria possível existir um ordenamento menor onde controlasse apenas uma única ação? E aí o exemplo que ele traz é o do clube de beberrões de vinhos. E aí esse clube teria a seguinte e única norma obrigatória. É obrigatório tomar vinho. Aí ele diz que talvez tivesse respondido, mas não, por quê? Porque toda norma particular, e aqui é obrigatório tomar vinho, vem acompanhada de uma norma geral exclusiva, ou uma norma de conduta implícita. Por exemplo, do vinho. De fato, é obrigatório tomar vinho, mas ainda assim tem a segunda norma que é permitido tomar refrigerante, café, suco, chá, o que quer que seja, que não seja vinho, ainda é permitido. Portanto, uma norma de conduta vem acompanhada de uma norma geral exclusiva ou uma norma implícita, por assim dizer, de conduta também. E aí é interessante essa parte, professor, porque ele diz assim, talvez exista uma exceção, que seria o name liability. Eu não sei se falei certo, né, meu latim aqui, que seria a norma de conduta proibido causar dano ao outro. E aí talvez fosse possível existir um ordenamento jurídico com uma norma de conduta, sendo essa, proibido causar dano ao outro. Mas ele mesmo se refuta e diz que, não, mesmo aqui existe uma norma implícita, uma norma geral exclusiva, que seria, é permitido fazer tudo aquilo que não cause dano ao outro. Então, em síntese, não é possível existir ordenamento jurídico, tanto no âmbito maior, contando uma cidade inteira, um Estado moderno, com a Constituição, por exemplo, quanto no âmbito menor, no mero clube de beberrões de vinho, não é possível ter um ordenamento jurídico de apenas uma norma de conduta. E aí, então, ele trata da norma de estrutura. Ele fala, a norma de conduta não é possível só uma, mas um ordenamento jurídico composto de apenas uma norma de estrutura. Norma de estrutura que, aliás, eu vou até adiantar para vocês, ele não fala de forma detalhada aqui, tá? Quer falar melhor sobre isso a Larissa no capítulo 2, mas enfim. Aí ele faz a pergunta: é possível existir uma norma, um ordenamento jurídico composto de uma norma de estrutura? E aí ele diz que sim. E o exemplo que ele traz é a monarquia absolutista, na qual ele fala assim: essa monarquia é regida por apenas uma norma de estrutura, a seguinte: tudo aquilo que o soberano mandar. Dessa estrutura, ele permite, proíbe e obriga os súditos. Então, sim, seria possível. E aí finaliza dessa forma o tópico 4. Já o tópico 5, que é no próximo slide, ele é um tópico introdutório para os demais capítulos. Então, eu só anotei aqui realmente a parte que eu vou falar, que eu vou falar sobre o segundo capítulo, uma parte dele. O resto é só introdutório para os demais capítulos. E aí é basicamente o seguinte, tópico 5, ele fala que, como a gente já viu, o direito é cheio de normas, cheio de fontes, né, diversas ramificações, subdivisão para cá, subdivisão da subdivisão e tudo mais. Com tudo isso, seria possível afirmar ainda que o direito constitui uma unidade? E se ele constitui, de que forma ele constitui essa unidade? O direito possui uma hierarquia de normas? É basicamente isso que ele vai estar no capítulo 2, e aí ele fala disso no tópico 5, que é introdutório. Já no próximo slide, já avançando para o capítulo 2, Anny, pode avançar para o tópico 1. Ele vai começar falando das fontes reconhecidas e fontes delegadas, certo? Na verdade, seguindo aqui o slidezinho, ele começa falando sobre ordenamentos simples e complexos. E a diferença é basicamente de fontes. Se um ordenamento inteiro vem só de uma fonte, então ele é simples, o que é bem raro, né, convenhamos. E se ele vem de duas ou mais, ele é complexo. Ele diz que até mesmo um ordenamento pequeno, como o familiar, já não é mais simples, é um ordenamento complexo. Por quê? Porque nem sempre na família o pai vai ser o único que vai produzir as normas de conduta dela. Às vezes ele vai delegar o poder à mãe, às vezes vai delegar ao filho mais velho, às vezes ele recebeu de geração do pai, do pai, do pai, do pai dele, às vezes ele procura normas de conduta para a família em outras famílias, como exemplo. Então, até o ordenamento familiar é um ordenamento complexo. E ele diz que, historicamente, é comprovado que o ordenamento jurídico é um ordenamento complexo. Isso acontece por quê? Porque é impossível
só um poder ou só um órgão controlar toda uma sociedade e emanar todo o direito. Então, ele acaba delegando fontes de direito, né, criação de direito, poder de criar direito, para órgãos menores. E aí que a gente entra na questão das fontes reconhecidas e fontes delegadas. Bom, as fontes reconhecidas, ele traz como exemplo o costume do positivismo, onde claramente a maior fonte é a lei, mas ele diz que o costume também pode ser fonte reconhecida porque tem aqueles casos que a gente já viu, né? Na ausência da lei, o legislador pode usar a questão do costume e tudo mais, o consueto praeter, né? Perdão arriscar o latim aqui, mas enfim, seria uma fonte reconhecida. Por quê? Porque fonte reconhecida é uma fonte direta do direito e é aquela que reconhece preceitos já praticados na sociedade. E é por isso que o Bob chama de classificação artificial quem diz que o costume é uma fonte delegada. Por quê? Com fonte delegada, você pressupõe a criação de direitos. Como é que você cria a norma costumeira? Como é que você cria a norma já praticada? E ainda que a gente admitisse isso, tem um problema. A quem a gente personificaria o costume? É muito fácil a gente falar, não, a sociedade, aquela cultura criou o costume. Não, né? O Bob fala da personificação. Quem você diria que criou aquele costume? Não tem como. Então, portanto, dizer que o costume é uma fonte delegada é artificial para o Bob e, na verdade, o costume é uma fonte reconhecida. E ele diz que o melhor exemplo de fonte delegada são os regulamentos executados pelos poderes executivos, que são bem maiores que o legislativo, por exemplo. Por quê? Porque ele diz que o legislativo é responsável pela criação das normas mais gerais, né? A questão da Constituição, por exemplo, são normas mais gerais e abstratas, que às vezes formam somente diretrizes, e aí o executivo, por meio de regulamentos, acaba tornando exequível a norma jurídica em questão. Então, o melhor exemplo dos delegados seriam os regulamentos do Poder Executivo. Por fim, ele vai tratar da questão das relações negociais, né, dos contratos ali, jurídicos e tudo mais. Ele vai dizer que os contratos jurídicos são menos distintos, assim, não são bem definidos, é questão de perspectiva. Vai ter gente que vai dizer que as relações negociais são fontes reconhecidas e gente que vai dizer que são fontes delegadas. Para aqueles que dizem que são fontes reconhecidas, eles reconhecem uma autonomia privada anterior ao Estado, capaz de criar o seu mundinho jurídico, como o professor já falou em uma aula, um mundinho jurídico reconhecido pelo Estado. Ok, fonte reconhecida. Mas tem aqueles que vão dizer que não, que na verdade o Estado se funda, se forma, se impõe, né, o monopólio da força e tudo mais, e acaba delegando para a gente o poder de criar direito. É uma questão de perspectiva que não é bem definido. Já no próximo tópico, no próximo slide, ele vai tratar das limitações externas. Porque esse tópico 1, pessoal, foi limitação interna, e vou explicar aqui melhor aqui no decorrer do tópico. Bom, ele já começa falando do poder originário. O poder originário é a fonte das fontes, o poder constituinte é aquele onde não tem mais nenhum outro. O que funda o direito, né? E como a gente já viu, é impossível um órgão ou um poder sozinho criar todo o direito. O que acontece? Ele diz que o poder originário, a fonte das fontes, já nasce limitada por dois fatores. Tanto as limitações, os limites externos, como os limites internos. Para começar, os limites externos, quais são? É o seguinte, quando o Estado moderno se forma, criando lá a sua Constituição, o seu ordenamento jurídico, ele se forma depois da sociedade. Sociedade essa que é composta de normas culturais, normas morais, normas sociais, normas religiosas, que com certeza vão influenciar o poder originário. Então, só daí a gente já tira que o direito vai surgir de mais de uma fonte, né? Do poder originário e dessas demais normas. Então, tem um gatinho miando aqui, mano. Meu Deus. Enfim. Dessas demais normas. Essas seriam as limitações externas. E aí, a segundo exemplo, seriam... Pois é, cara. Tá de matar esse gato. As limitações internas. Segundo exemplo, são as limitações internas. Bom, as limitações externas são o seguinte. De novo, vou reforçar aqui, é impossível um poder só, né, criar todo o direito, todo um órgão só. E aí ele se depara com a realidade de que, para controlar, regulamentar a sociedade, regulamentar o comportamento social, como a gente aprendeu na primeira semana de aula, que é a função do direito, ele vai ter que naturalmente criar, delegar novos órgãos, novos poderes para órgãos menores e inferiores para ajudar ele a controlar a sociedade. Esses seriam os limites internos, ou seja, o poder originário já nasce limitado, reconhecendo que ele não tem a capacidade única de ser a única fonte do direito. E aí ele vai fazer um poder paralelo, ele vai fazer uma comparação, na verdade, um paralelo com as teorias contratualistas do Locke e do Hobbes. E só para deixar claro aqui, os limites internos são a questão aí das fontes delegadas reconhecidas, tá? Mas enfim, o paralelo qual é o seguinte? A teoria do contrato social de Locke, ela se encaixa perfeitamente no exemplo 1, nos limites externos. Por quê? Como Locke lá diz, contrato social, a gente assina um contrato com o Estado, na qual ele vai assegurar a nossa vida, propriedade, liberdade. Liberdade essa que, inclusive, é religiosa, portanto, as normas de conduta é religiosa. Ou seja, o Estado nasce limitado, já no contrato social do Locke, a assegurar os nossos direitos, já nasce limitado e influenciado por práticas reiteradas da sociedade em questão.
ou seja, seria perfeitamente encaixado no exemplo 1 dos limites externos. E em relação ao Hobbes, a teoria capitalista do Hobbes, ela se encaixa no segundo exemplo. Por quê? Porque já no contrato dele, a gente assina o Estado e dá o monopólio da força para ele, certo? Ele fica com o monopólio da força sem limitação nenhuma. Só que aí, de novo, ele vai se deparar com a realidade de que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele vai ter que baixar a bola e acabar criando novos órgãos, ou seja, vai se autolimitar. Ser uma limitação interna na qual ele vai ter que admitir para poder conseguir regulamentar o comportamento social. Bom, e assim finaliza o tópico 2 e eu finalizo a minha parte. Passo agora a palavra para a Larissa Cristina para continuar com vocês a partir do tópico 3 do capítulo 2. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Tá mutado, Larissa. Mudo. Desculpa. Meu nome é Larissa, bom dia. Eu vou continuar a fala do Paulo. E é muito importante tudo que ele trouxe para a gente até agora, porque ele já distinguiu o que são fontes reconhecidas, o que são fontes delegadas, o que são fontes indiretas e diretas, né? E a gente já entendeu, inclusive, até o que é uma fonte das fontes. Só que, afinal, o que é que se entende por fonte? As fontes do direito, elas são atos ou fatos jurídicos dos quais decorrem a produção dessas normas jurídicas. Só que a gente já entendeu também que essas fontes elas são muito diversas, né? E as normas também são muito diversas. Então, não é interessante, nesse estudo do ordenamento jurídico, a gente ficar sabendo certinho quantas e quais são essas fontes, mas o relevante para a gente é entender que essas fontes, elas produzem normas jurídicas e que dessas normas jurídicas a gente vai ter dois tipos de normas principais, que são as que vão regular as condutas e as normas que vão regular outras normas, que são, respectivamente, as normas de conduta e as normas de estrutura. Então, em qualquer nível do ordenamento que a gente olhar, vai ter esses dois tipos de norma. Bom, e considerando as normas como imperativos, e ao lado dessas normas de estrutura, a gente pode falar das normas imperativas, dos imperativos de primeira e de segunda instância. Esses imperativos de primeira instância, eles se encaixam naquela classificação tríplice que a gente já conhece, né? Que é de normas permissivas, de normas proibitivas e de normas imperativas. Só que o Bobbio, ele traz uma classificação em que essa classificação tríplice, ela se subdivide em outros 9 tipos de norma. Então, primeiramente, existem aquelas normas que são as que mandam ordenar. E eu tentei ao máximo trazer uns exemplos que digam respeito à nossa Constituição brasileira, né? Porque é natural que o Bobbio traga exemplos estrangeiros, porque ele é italiano. Então, os exemplos, majoritariamente os exemplos que ele usa são exemplos da Constituição italiana. Só que eu tentei ao máximo trazer exemplos que digam respeito a gente, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, primeiramente, existem as normas que mandam ordenar. E um exemplo disso é o artigo 34 da nossa Constituição, em que o Constituinte ele ordena ao legislador ordinário formular leis que tornem obrigatória a instrução, né? Então, é um tipo de norma que manda ordenar. Depois, nós temos as normas que proíbem ordenar, e um exemplo disso é a proibição da ordenação da pena de morte no Brasil. Depois, as que permitem ordenar, e um exemplo é a nossa legislação tributária, ou seja, é permitido que os estados eles tenham as suas próprias normas tributárias estaduais. Depois nós temos as normas que mandam proibir. Um exemplo disso é que a nossa Constituição ela manda proibir que exista partidos anarquistas no Brasil, por exemplo. Depois nós temos as que proíbem proibir. E ela é até um pouco reafirmativa no nome dela, que proíbe proibir, mas é isso mesmo. Um exemplo na nossa Constituição por exemplo, é proibido que sejam emanadas normas que limitem aquela máxima da liberdade de ir e vir. Então, é proibido que seja... Aliás, é proibido proibir essa liberdade de ir e vir. Depois nós temos as normas que mandam permitir. Essas normas que mandam permitir, ela é um caso que coincide com as que proíbem proibir. As que proíbem permitir é um caso que coincide com as que mandam proibir. E, por fim, as que permitem permitir são aquelas em que, num exemplo mais prático, existe uma lei constitucional que revoga uma lei constitucional anterior. Ou seja, ela permite permitir o que antes era proibido. Certo. Então, agora que a gente viu que existem múltiplas classificações, essa não é o único jeito de classificar as normas, né? A gente percebe que esse ordenamento ele é muito complexo. Só que a complexidade desse ordenamento não anula uma característica que é muito importante para ele, que é a sua unidade. E como é que a gente vai explicar essa unidade do ordenamento jurídico?
a partir da construção escalonada do ordenamento, que é a teoria kelseniana, e o símbolo mais comum, e que eu acho que todo mundo já teve contato aqui em algum momento durante o curso, é a pirâmide de Kelsen. E essa teoria vai falar o seguinte: olha, as normas, elas não estão no mesmo nível, uma vez que elas podem ser representadas por uma pirâmide, né? Então, existe uma hierarquia entre elas. Existem normas superiores e normas inferiores. E essas normas inferiores, elas devem se submeter a essas normas superiores. E, no topo, né, da pirâmide, existe uma norma fundamental, que é a que garante a unidade de todo esse ordenamento. Ela é como se fosse a espinha dorsal desse ordenamento. É legal a gente pensar desse jeito, porque é ela que garante que esse ordenamento seja, de fato, um ordenamento. Porque quando a gente pensa na palavra ordenamento, a gente pensa em ordem, em organização. Então, é essa norma fundamental que garante que esse ordenamento seja uma coisa organizada e não só um amontoado de normas, né? Então, por mais que as normas elas estejam em níveis diferentes, elas são todas correlacionadas e, no fim, todas elas se referem a essa norma fundamental, porque é ela que está acima de todas as outras. E eu vou citar um exemplo agora que ele vai ser importante para a gente entender que, por mais que essas normas elas estejam em níveis normativos diferentes, elas se correlacionam, e também vai ser importante esse exemplo para que a gente entenda um conceito posterior. Bom, digamos que exista um sujeito A e um sujeito B. O sujeito A, por qualquer motivo que seja, contrai uma obrigação com esse sujeito B. E chamemos essa contração de obrigação de ato executivo. Esse ato executivo, ele é o cumprimento de uma regra de conduta que está proposta num contrato e que esse sujeito A e esse sujeito B assinaram esse contrato. Só que esse contrato, ele também diz respeito a outra coisa, que são as normas legislativas sobre os contratos, né? Então, existe uma norma que diz como é que aquele contrato deve ser formulado e a partir do momento que você assina um contrato, você está em cumprimento com essas normas. Só que essas normas, elas também dizem respeito a outra coisa, que são as normas constitucionais, que elas preveem essas normas de estrutura, né? Que o Paulo falou e eu falei também. As normas de estrutura são aquelas normas que dizem respeito à produção de outras. Então, dá para perceber que, você considerando o ordenamento nessa pirâmide, você vê que os níveis, eles são diferentes, só que um está relacionado com o outro, porque um está se referindo ao outro. E é nisso que reside a unidade do ordenamento jurídico. Uma coisa tem que se referir à outra e, no fim, tudo tem que se referir à norma fundamental. E por que eu falei que esse exemplo ia ser importante para a gente entender um conceito posterior? Porque aí a gente entra no nosso próximo tópico, ainda nesse slide, sobre normas produtivas e normas executivas. Pensemos nesse exemplo do sujeito A e do sujeito B. Bom, a gente viu que, primeiramente, existe um ato executivo a partir do momento que um contrai uma obrigação com o outro, certo? Só que esse ato executivo, ele acontece mediante a execução de um contrato. E uma coisa que é importante falar, eu nunca vou me desapegar em toda a minha fala dessa construção do ordenamento enquanto pirâmide, tá? Então, eu vou estar sempre remontando a pirâmide kelseniana. Sujeito A e sujeito B, um contrai uma obrigação com o outro, ato executivo. Esse ato executivo, como já diz o nome, ele é a execução de um contrato. Só que esse contrato, ele é a execução de uma norma legislativa sobre esse contrato. E essa norma, por sua vez, é a execução de uma norma constitucional que diz respeito a essas mesmas normas que produzem outras normas. Então, você vê que essa visão sobre as execuções jurídicas, você está olhando a pirâmide de baixo para cima. É uma perspectiva em que você olha de um nível inferior e vai subindo até um nível superior, porque uma coisa diz respeito à outra. Então, essa ideia de normas executivas são aquelas que existe um certo comportamento que está sendo imposto por uma norma superior e que essa de baixo vai executar esse comportamento. E as normas produtivas é ao contrário, né? Você olha essa pirâmide pela perspectiva de cima para baixo. Então, o que acontece? As normas constitucionais produzem leis ordinárias. Eu vou me ater a esse meu exemplo do sujeito A e do sujeito B. Essas leis ordinárias vão produzir, por exemplo, nesse caso, normas sobre contratos. E a partir do momento que você assina um contrato, você está
produzindo um ato executivo. Então, você vê que essa mudança de perspectiva, quando você olha a pirâmide de cima para baixo, existe uma série de produções jurídicas. Então, o caminho inverso, ele faz diferença nessa análise. No fim, é a mesma coisa, né? Porque uma coisa se refere à outra, mas a mudança de perspectiva faz com que você mude também a nomenclatura. Então, quando você olha a pirâmide de cima para baixo, existe uma série de produções jurídicas, enquanto que se você olha a pirâmide de baixo para cima, existe uma série de execuções jurídicas. E é importante falar que, por mais que eu tenha conceituado essas duas coisas separadamente, em um mesmo nível normativo, uma norma pode ser tanto executiva quanto produtiva. Como assim? Essas leis ordinárias, elas executam a lei constitucional, certo? Mas, ao mesmo tempo, elas produzem normas, nesse caso, sobre contratos. Então, você vê que essas leis ordinárias, elas funcionam tanto como executivas, quanto produtivas. E é isso que acontece. Em todos os níveis da pirâmide, você vai ver tanto normas produtivas quanto executivas em um mesmo nível, com duas grandes exceções, que é o topo e a base dessa pirâmide. Então, por exemplo, a norma fundamental, ela é somente produtiva. Por quê? Porque não tem nenhuma norma acima dela para que ela execute alguma coisa que um poder maior está pondo para ela. Enquanto que o ato executivo, ela é somente, como já diz o nome, executiva, porque é a base da pirâmide, então não tem como ela produzir outras coisas. Tá. Então, a gente analisou essa pirâmide sob a perspectiva de normas produtivas e normas executivas. Só que esses dois conceitos, eles também vão se relacionar com outros, que eu vou falar agora, que são as noções de poder e dever. E também é uma outra perspectiva de você olhar esse ordenamento no formato de pirâmide. Porque vamos pensar, o poder, ele é uma capacidade atribuída pelo ordenamento a alguém de se fazer cumprir obrigações que dizem respeito a outra pessoa. Então, você vê que o poder, ele tem uma ideia um pouco parecida com o que a gente acabou de falar acerca das produções jurídicas, porque a produção, existe um órgão superior impondo um tipo de comportamento e que vai ter que ser cumprido por um órgão inferior. Então, o poder é essa capacidade de se fazer cumprir uma obrigação que diga respeito a outra pessoa. Enquanto que o dever, ele é uma obrigação de alguém que deve cumprir e que está sujeito a esse poder. Então, é bom a gente perceber que essa noção de obrigação, essa noção de dever, ela é correlacionada com a noção de execução jurídica, porque nas execuções jurídicas existe um órgão superior impondo um certo tipo de comportamento que obrigatoriamente deve ser cumprido por esse órgão inferior. Bom, e é importante, antes da gente avançar para o nosso próximo tópico, a gente entender que não tem como você separar essas noções de poder e dever, porque não tem como você falar de dever, não tem como você falar de uma obrigação sem que exista um poder obrigando a pessoa a fazer a exercer algum tipo de comportamento, certo? Então, a gente não pode se desapegar dessas duas ideias. O Bobbio, ele cita muito rapidamente um caso dos direitos potestativos, que são aqueles em que não necessariamente existe uma obrigação correspondente ao poder. Nesse caso, há uma sujeição a esse poder. Ele não se aprofunda muito nisso, mas eu achei que era importante ressaltar. E, novamente, não vou me desapegar da perspectiva da pirâmide. Quando a gente olha a pirâmide de cima para baixo, a gente vê uma série de poderes sucessivos. Então, por exemplo, o poder constitucional, o poder legislativo, o poder jurisdicional, o poder de negociação. A gente vê uma série de poderes sucessivos, enquanto que, se a gente olha a pirâmide de baixo para cima, a gente vê uma série de obrigações sucessivas, né? Então, por exemplo, uma pessoa tendo que se submeter à sentença de um magistrado tendo que seguir as leis ordinárias, o legislador ordinário tendo que se submeter às leis constitucionais. Então, a gente vê uma série de obrigações, uma série de deveres. Enquanto que, se a gente olha de cima para baixo, a gente vê uma série de poderes. Eu vou só tomar água rapidinho, porque eu estou ficando louca. Prosseguindo. Agora que a gente já entendeu o que são esses poderes e esses deveres, dever é bem importante, professor. A gente entendeu o que é poder e dever, a gente pode falar sobre as limitações desse poder, porque não existe você falar em poder sem falar sobre limitações de poder, né? A partir do momento que esse poder ele vai sendo transferido ao longo dessa pirâmide,
ele vai sendo consequentemente limitado também. Então, um órgão, quando ele transfere o seu poder, ele automaticamente está transferindo também um limite acerca daquele poder, né? E, novamente, na perspectiva da pirâmide, quando você olha ela de cima para baixo, você vê que o poder ele vai se afunilando, uma vez que você pode analisar que o poder de uma fonte negocial, por exemplo, não é o mesmo tipo de poder do que uma fonte legislativa. Então, você vê que esse poder ele vai se afunilando, porque os limites vão sendo cada vez menores, né? Você vai tendo uma limitação cada vez maior, na verdade. Você vai havendo uma limitação cada vez maior desse poder. Bom, e esse limite, ele é feito de duas maneiras. Ele é feito formalmente e materialmente. E, nossa, esqueci de pedir para passar o slide. Passou? Passou. Não tinha visto. Bom, os limites, eles podem ser materiais e formais. Os limites materiais, eles dizem respeito ao conteúdo daquelas normas. Então, tem a ver com que tipo de conteúdo que aquele órgão inferior... qual é o conteúdo das normas que aquele órgão inferior está autorizado a emanar, né? Então, é isso que tem a ver os limites materiais. E é importante a gente falar que existem casos de... Isso é uma questão acerca dos limites materiais, que existem casos de legislações mais flexíveis, por exemplo, não é o caso da nossa, a nossa é uma legislação rígida, mas existem constituições mais flexíveis em que, por exemplo, não há distinção entre leis ordinárias e leis constitucionais. Então, o processo para você fazer tanto uma quanto a outra é o mesmo, e acaba que não tem uma limitação de conteúdo, né, entre uma e outra. Como eu falei, não é o nosso caso, mas existe essa questão acerca de alguns ordenamentos mais flexíveis. E é importante classificar também esses limites materiais entre positivos e negativos, sendo que os positivos eles são relativos à ordem de mandar, enquanto que os negativos eles são relativos à proibição de mandar. E esse conceito ele não é muito claro, então eu vou citar dois exemplos que, inclusive, eu já citei anteriormente, mas que dá para colocar eles aqui também. Então, quando uma Constituição diz, por exemplo, que é dever do Estado providenciar instrução até uma certa idade, isso é um limite material positivo, porque ele está atribuindo ao legislador um limite positivo. Então, é relativo à ordem de mandar. Enquanto que esse limite negativo, ele é a proibição de mandar. E, inclusive, entra no exemplo que eu falei sobre a proibição de normas que limitem ou restringam a liberdade de ir e vir, né? Então, isso impõe um limite ao legislador. Ele não pode emanar normas que suprimam, que limitem, de alguma forma, essa liberdade de ir e vir. E uma outra questão acerca desses limites materiais é sobre os juízos de equidade. O Bobbio, ele fala que não é muito comum que você tenha essa supressão dos limites materiais. Então, na passagem da decisão de um juiz na passagem de uma lei ordinária para a decisão de um juiz, é quase certo que os limites materiais eles vão existir. Porém, há casos, e esses casos são exceções, né, em que o juiz está autorizado a produzir direito fora desses limites materiais. Então, ele meio que produz o direito ali na hora. Ele não usa como fonte os precedentes, ele não usa como fonte a lei escrita, né? Então, ele pode buscar fundamento nas suas decisões, tanto nos princípios gerais do direito, como nos costumes, como na jurisprudência, né? Então, essa é uma outra questão acerca dos limites materiais. Prosseguindo, definindo os limites formais. Como já diz o nome, eles são relativos à forma, né? Então, eles dizem respeito ao processo pelo qual aquele órgão inferior vai emanar uma determinada norma. E ele fala, assim, sobre uma questão, o Bobbio fala sobre uma questão acerca desses limites formais que é relacionado à esfera privada, relacionado ao âmbito dos negócios jurídicos, né? Então, ele fala que no âmbito dos negócios, às vezes, né, na maioria das vezes, o que prevalece
são os limites formais sobre os materiais, ou seja, meio que é mais importante a forma do que o conteúdo. E aí, essa afirmação, ela abre a discussão para que certas pessoas, certos pensadores, exista uma corrente que diga que o direito ele não se importa com o que as pessoas fazem, ele se importa somente pelo modo como elas o fazem, né? E o Bob, ele desmente essa afirmação, ele diz que, e isso eu acredito que seja o caso da legislação italiana, né? Eu não sei se é o caso da legislação brasileira, mas ele diz que ainda que de forma muito sucinta, a legislação ela diz a forma como se deve fazer o que deve conter num testamento para que ele seja considerado válido. E aí eu achei esse exemplo assim um pouco vago, e aí eu fui atrás de procurar algumas coisas, e inclusive eu quero ser corrigida se eu estiver errada, mas existem, eu vou até pegar aqui, existem uma condição de ilegitimidade de contratos, né? Que é quando você bota uma parte à mercê da outra. Então, é um caso de ilegitimidade de contrato e que você percebe que essa legislação não está preocupada somente com a forma, mas também com o conteúdo, né? Você não pode subjugar uma parte do contrato à outra. Bom, e agora que... Pode passar o slide. Agora que... Não, mentira. Perdão, continuei. Agora que a gente entendeu essas noções de poder e dever, né, e da complexidade do ordenamento jurídico, que sem limites não tem como você falar de poder, a gente vai retomar um conceito que já foi falado antes, mas que agora a gente tem um pouco mais de base para aprofundar ele, que é sobre a norma fundamental. E é importante que a gente entenda primeiramente, e acho que isso não é novidade para ninguém, que as normas elas são imperativos que impõem obrigações. A gente entende isso, que são imperativos que impõem obrigações. Ora, mas se a gente está falando em obrigações, a gente também está falando em poder. Lembra que não pode existir uma obrigação sem um poder? Pois é. Bom, então se existem cláusulas potestativas... Obrigada, professor. O que eu estava falando? Ah, sim. É que a partir do momento que você pressupõe a existência de normas, você pressupõe também a existência de um poder normativo, né? Uma vez que se existe uma obrigação, existe um poder. Bom, se existem normas, existe um poder das quais essas normas advêm. E esse poder é chamado de poder constituinte, poder originário, que já foi falado também. Só que esse poder originário, ele tem esse caráter atribuído por uma outra norma superior. E essa norma superior é chamada de norma fundamental. Então, é aí que a gente percebe que essa norma fundamental ela tem dois... Qual é o plural de caráter? É caráteres? Caracteres? Não sei. Mas ela tem duas características muito importantes, que é acerca da sua atributividade e da sua imperatividade. Então, por que essa norma fundamental ela é atributiva? Porque ela atribui aos órgãos legislativos essa função de produzir normas. Ela atribui a esse poder originário a sua função de produzir normas. E por que ela é imperativa? Porque ela impõe aos súditos que obedeçam, que sigam essas normas, né? E existe um ponto que ele é muito importante de ser falado, que por mais que essa norma fundamental ela não esteja expressa, ela é uma coisa que precisa ser pressuposta, porque a norma fundamental ela pode ser definida como o pressuposto de validade, de legitimidade e de unidade do ordenamento jurídico. Bom, quanto à unidade, eu falei, né? A norma fundamental, ela funciona como uma espécie de espinha dorsal. Então, é ela que vai manter esse ordenamento como, de fato, um ordenamento. Ela vai organizá-lo. Ela vai manter essa unidade do ordenamento jurídico, né? E ela está acima de tudo. Então, ela vai organizar todas essas normas para que elas não fiquem só amontoadas. Mas existe uma outra questão que é acerca da validade desse ordenamento jurídico com relação à norma fundamental. O Bobbio diz que o processo para uma norma ser considerada válida é o mesmo processo para que ela se insira no ordenamento jurídico. E lembra que eu falei que na representação da pirâmide, por mais que as normas estejam em diferentes níveis, elas estão correlacionadas? Pois por meio dessa correlação, por meio do uso da lógica, a gente vai conseguir definir se uma norma ela é válida ou não. Ou seja, o Bobbio ele fala que o primeiro processo para que você
para que você se questione se essa norma é válida ou não, é se ela advém de uma autoridade legítima, se aquela autoridade está autorizada a emanar aquele tipo de norma, se o processo pelo qual a norma foi emanada está correto, né? Então, ele diz que esse é o primeiro passo para que você entenda se a norma é válida ou não. E é aí que entra a correlação dos andares da pirâmide. Por quê? Porque por meio de um processo lógico, você consegue ir reinserindo em qualquer nível da pirâmide, as normas uma dentro da outra. E a condição de validade, ela diz justamente que para uma norma ser considerada válida, por exemplo, você pegar uma norma aqui da base da pirâmide e conseguir reinseri-la lá na norma fundamental. Então, no fim, aquela norma tem que remeter àquela norma fundamental lá em cima. E é por isso que a gente diz que essa norma fundamental é o pressuposto de validade do sistema. É o pressuposto de validade, de legitimidade e de unidade, né? Então, é ela que fundamenta a validade das outras normas. Bom, ok. E aí a gente entra numa discussão que até o professor fala isso, que é um dos pontos mais obscuros da filosofia keynesiana, que é acerca da origem dessa norma fundamental, porque é um debate secular e que, ok, já entendemos que ela é o fundamento de validade, que ela está ali para manter a unidade, que ela legitima esse ordenamento jurídico. Só que aí suscita um questionamento. Da onde vem essa norma fundamental? Né? Qual é o fundamento do fundamento? Um questionamento que existe há muito tempo e que até hoje não se achou uma resposta, mas o Bobbio ele é muito claro quando ele fala disso no livro, e ele diz, olha, o fundamento da norma fundamental é não ter fundamento, porque não faria sentido você dizer que uma coisa é o fundamento da outra e existir um fundamento desse fundamento, né? Ela é o fundamento. Então, o sentido dessa norma é não existir um fundamento. E aí ele diz que essa questão, esses questionamentos por isso que eu digo que o direito à norma fundamental é Deus. É verdade. E eu vou já falar disso. Que é um questionamento que o Bobbio diz que ele deve ser separado do ordenamento enquanto ordenamento jurídico, porque essa é uma questão que não compete mais ao direito positivo, é uma coisa que foge da seara do direito positivo, né? Ele diz que para a gente analisar essa questão, precisa deslocar o ordenamento jurídico para um ordenamento maior, no qual esse ordenamento jurídico está inserido naturalmente, mas que você precisa analisar sob uma perspectiva maior, né? E sob a perspectiva de um ordenamento cósmico, por exemplo, né? E, enfim, não existe uma resposta certa, mas existem teorias acerca disso, e eu vou citar elas de forma bem sucinta aqui, mas que o Bobbio fala e eu achei importante falar também, que primeiramente, como o professor estava falando aqui no site, no site não, perdão, no chat, que existe uma teoria que diz que o fundamento dessa norma fundamental, ou seja, que existe uma coisa acima dela, é Deus. Então, fala que existe um poder normativo divino e que é a partir de Deus que as normas são produzidas. Então, Deus autoriza os poderes a produzirem essas normas. Então, é pressuposto um poder normativo divino. Depois, nós temos uma teoria que diz que a norma fundamental verdadeira mesmo é uma lei natural que está correlacionada com a razão. Então, é como se houvesse uma razão comum a todos os homens e que existe uma lei natural inscrita nessa razão, que diz que os homens devem obedecer aos governantes. Então, é como se fosse uma razão coletiva, em que as pessoas têm inscrita na sua razão aquela ordem de obedecer aos governantes, uma vez que obedecer aos governantes é um dos princípios fundamentais da razão para alguns dos naturalistas. E, por fim, existe que o dever que a gente tem de obedecer a esse poder, ele vem de uma convenção entre as pessoas, ou seja, de um contrato social, e que é nessa vontade coletiva, nesse acordo de vontades, que esse poder encontra legitimidade. Bom, a gente já vai adentrar o nosso próximo tópico agora, pode passar o slide, que é acho que é o último tópico, do capítulo 2, né? Que fala acerca do direito e da força. E
o Bobbio começa esse tópico falando que existe uma outra discussão acerca da norma fundamental, ou seja, como eu falei, é um conceito que suscita muitas dúvidas, que suscita muitas reflexões e questionamentos, né? E a gente estava falando agora sobre a origem dessa norma fundamental. Só que esse próximo questionamento, que se atrela ao direito e à força, é acerca do conteúdo dessa norma. Então, tá. Pensemos, a norma fundamental, ela é aquela que estabelece o poder constituinte, certo? Mas o que é o poder constituinte? O poder constituinte é um conjunto de forças políticas que, em determinado momento, dominou uma conjuntura e instaurou um novo ordenamento jurídico. E aí a gente entra no pensamento que, posteriormente, o Bobbio vai fazer uma crítica. Mas o pensamento é o seguinte, ora, se a gente está subjugando o nosso conjunto de normas a um poder constituinte, e sendo esse poder constituinte um conjunto de forças políticas, a gente está reduzindo o direito à força. E é aí que entra a crítica do Bobbio, porque ele vai falar o seguinte, olha, você não pode reduzir o direito à força, porque você não pode confundir os conceitos de direito e força. Sobretudo, se quando você pensa em força, você está pensando em força física, né? Então, definir o poder constituinte como um conjunto de forças políticas não dá para subentender, você não pode dizer que está subentendido dentro desse conceito de forças políticas a força física, por exemplo. Esse poder constituinte ele pode ter tomado a conjuntura e implantado um novo ordenamento por meio de um consenso, por exemplo, né? Então, ele diz que não dá para você subentender que existiu o uso dessa força física. E ele diz que quando se diz que deve se submeter a esse poder constituinte, não é que você deve se submeter à violência, mas é que você deve se submeter ao poder coercitivo, a esse caráter coercitivo do direito, né? Porque não tem como você falar de ordenamento jurídico se você não fala de força. A força, ela é um instrumento necessário do poder, não quer dizer que ela seja o fundamento desse poder, mas que ela é um instrumento necessário, ela é, né? E outra coisa é que a gente não tem como pensar o direito sem a força, porque o direito ele é um conjunto de normas que possui a sua eficácia reforçada. E essa eficácia reforçada é justamente essa força. E o Bobbio, eu gosto muito dessa reflexão que ele faz, porque ele diz que essa preocupação das pessoas que dizem que quando você dá esse conceito de poder constituinte, você está reduzindo o direito à força, são pessoas que não estão preocupadas com a norma fundamental inserida no direito positivo, e sim com o direito justo, né? Você está colocando um caráter de justiça nesse direito. E ele diz que não é isso que é interessante para essa norma fundamental, porque essa norma, ela baseia o direito enquanto ele é, o direito positivo, e não o direito enquanto ele deveria ser, que é o direito justo. E eu até anotei uma frase que ele fala aqui, que é o direito como ele é a representação dos mais fortes, não dos mais justos. Quem fala isso é o Bobbio, né? E essa legitimação da força, quando você conceitua, não é que você está dizendo que ela é boa, que ela é ruim, que ela é justa ou que ela é injusta. É uma legitimação jurídica, né? Não é uma legitimação moral. E para finalizar esse capítulo 2, o Bobbio ele faz uma outra crítica acerca do pensamento de uma outra pessoa, um moço chamado Alf Ross. O Alf Ross ele vai falar o seguinte, olha, o direito ele não é esse conjunto de normas que é protegido pela força, ou seja, que ele se faz valer mediante o uso da força. O direito, para ele, e que inclusive é uma ideia do Kelsen, aquele que chamou o direito natural de prostituta. Exatamente. Ele diz o seguinte, que o direito ele é um conjunto de normas cujo objeto é a força. Ele diz que é um conjunto de normas que regula o uso da força, né? Então, ele dá essa ideia de uso de força indiscriminadamente pelo direito. E, novamente, o Bobbio vai entrar numa crítica. Ele diz que essa visão ela é extremamente limitativa. Extremamente limitativa por um primeiro motivo, que é, quando você diz isso, você está reduzindo o direito a um conjunto de normas secundárias, que são aquelas normas destinadas aos órgãos judiciários. E depois ele diz que é uma visão limitativa, uma visão que não dá essa ideia de ordenamento, que é o que é interessante para a gente falar aqui. Você está reduzindo a uma norma ao seu conteúdo.
E uma norma ela é jurídica não por causa do seu conteúdo, não por causa do seu fim, não por causa da sua forma, mas porque ela está inserida dentro de um ordenamento. E quando o direito ele tem esse uso legitimado da força, não é que você vai usar ela indiscriminadamente, mas é que ela é usada para tornar as sanções mais eficazes, né? Como eu falei, ela é um instrumento necessário do poder, não o seu fundamento. E, por fim, ele diz que o objetivo do legislador, ele frisa bastante isso, o objetivo do legislador não é organizar a força, é organizar a sociedade mediante o uso da força. E é assim que eu finalizo a minha parte, vai passar para o capítulo 3 agora, e quem vai falar é Isabel. Obrigada. Bom dia, meu nome é Isabel Nobre e eu vou começar a falar sobre o capítulo 3 da teoria do ordenamento jurídico, e ele tem como título a coerência do ordenamento jurídico. E esse capítulo vai falar sobre o relacionamento de coerência que as normas que constituem o ordenamento jurídico têm entre si. Porque é essa relação que caracteriza o sistema. Então, a pergunta inicial é: o ordenamento jurídico, além de ele constituir uma unidade, ele constitui também um sistema? Nesse sentido, o Bobbio começa com a análise de sistemas feita por Hans Kelsen. E Kelsen, ele diferencia os ordenamentos normativos em dois tipos de sistemas: os sistemas dinâmicos e os sistemas estáticos. No sistema estático, as normas derivam uma das outras partindo de uma ou mais normas de caráter geral. Aí, como exemplo disso, ele usa o caso do Thomas Hobbes com a teoria dele do direito e do Estado. E nessa teoria, ela é fundamentada na máxima: a paz deve ser procurada. Então, essa é a regra fundamental e todas as outras regras são deduzidas dela, construindo assim o sistema. Então, nesse tipo de sistema, as normas estão relacionadas entre si no que se refere ao seu conteúdo. Já no sistema dinâmico, as normas derivam uma das outras através de sucessivas delegações de poder. Então, elas estão relacionadas entre si no que se refere à autoridade que as colocou lá. O professor até falou que no direito Deus é a regra fundamental. Eu vou usar isso como exemplo. É preciso a gente obedecer à vontade de Deus, ou seja, Deus é a autoridade máxima e todas as outras autoridades derivam dele. Então, todas as outras regras derivam do que Deus quer que a gente faça. Então, recapitulando aqui. O sistema estático é baseado no conteúdo e tem aí uma relação material. E o sistema dinâmico é baseado na autoridade e tem uma relação formal aí. Para entender um pouco melhor esses dois tipos de relação, que é a relação material e a relação formal, a gente pode observar no nosso dia a dia com a relação com os nossos pais. Tipo, o pai pode falar para o filho fazer alguma coisa, por exemplo, estudar matemática. Aí a criança pode perguntar: por que eu tenho que fazer isso? E geralmente tem dois tipos de respostas. Se a resposta for porque você precisa aprender o conteúdo, essa é uma construção típica do sistema estático, porque é baseado no conteúdo. E se a resposta do pai for porque eu estou mandando você fazer isso, é uma construção que tende ao sistema dinâmico, por causa da autoridade que o pai está exercendo sobre o filho. E ainda nesse exemplo do pai mandando o filho fazer alguma coisa, eu falei mais cedo das sucessivas delegações de poder. Então, o pai poderia também mandar o filho mais velho falar para o irmão mais novo fazer alguma coisa. Então, ele está delegando essa autoridade para o filho mais velho, que vai falar para o filho mais novo. Então, dito isso, o Kelsen afirma que os ordenamentos jurídicos são sistemas dinâmicos e os ordenamentos morais são sistemas estáticos. E aqui a gente pode colocar mais uma diferenciação entre o direito e a moral. No direito, o enquadramento das normas é baseado num critério formal. Já no ordenamento moral, o enquadramento das normas é baseado no conteúdo. Aí, o Bobbio elenca os possíveis questionamentos sobre o direito ser uma unidade sistemática. Aí, um exemplo desses questionamentos já que são várias autoridades delegando normas, é válido todas essas normas delegadas de autoridades diferentes? E aí, ele já coloca uma coisa que você falava mais adiante, que é o problema das antinomias jurídicas, porque por causa dessa pluralidade de fontes, acaba que uma norma X feita por uma fonte Y
pode entrar em contraste com uma norma W feita por uma fonte Z. E essa é a questão das antinomias jurídicas. Prosseguindo, não é uma coisa muito óbvia falar que o ordenamento jurídico é um sistema dinâmico. E é por isso que a gente precisa falar sobre o sentido, as condições e os limites desse sistema. Então, o termo sistema é muito utilizado no mundo jurídico para se referir ao ordenamento, mas o exato significado dessa palavra não é muito bem esclarecido. E aqui, nessa parte do capítulo, o Bob usa citações de Delvecchio e de Perassi, que eles usaram nos livros que usaram a palavra sistema. E ele usa essas citações para falar que a passagem das declarações pragmáticas para o real exercício da atividade jurista é a prova da tendência jurisprudencial que considera o direito como um sistema. E essa consideração do direito como sistema é a interpretação sistemática. E essa interpretação sistemática tira os seus argumentos do pressuposto de que as normas de ordenamento constituem uma totalidade ordenada. Então, seria possível a gente aceitar uma norma defeituosa em prol do espírito do sistema, mesmo que a gente aceitando essa norma vá de encontro com a interpretação literal. E como exemplo disso tem o Código Civil italiano no seu artigo 265. E nesse artigo ele fala sobre o reconhecimento do filho natural. Nesse artigo ele considera apenas a violência como um vício e não um erro. Então veio um intérprete e utilizou da teoria da vontade objetiva da lei. E o que seria essa teoria da vontade objetiva da lei? Ela basicamente diz que depois que a lei é promulgada, ela já não depende só da vontade do que a pessoa que fez ela queria. Ela adquire vida própria, então tem vontade própria. Então o intérprete utilizou dessa teoria para que o erro também fosse considerado entre os vícios do reconhecimento do filho natural. Partindo daí, o Bob fala que o termo sistemas pode ter muitos significados. Então, ele diz que dentro da filosofia do direito e da jurisprudência existem 3. O primeiro significado é sobre que um dado ordenamento é um sistema, enquanto todas as normas jurídicas daquele ordenamento são deriváveis de alguns princípios gerais, que seriam os princípios gerais do direito. Esse significado se assemelha bastante ao sentido de sistema na expressão sistema dedutivo. E essa acepção é muito ligada historicamente ao direito natural. Já o segundo significado, ele nasce da passagem da jurisprudência exegética para a jurisprudência sistemática. E ele se encontra na ciência do direito moderno. E é justamente essa passagem da exegética para a jurisprudência sistemática. E nesse segundo significado, o termo sistema indica o ordenamento da matéria, realizado através de um processo indutivo. Então, no primeiro significado que eu falei era um processo dedutivo, e aqui já é um processo indutivo. Ou seja, parte do conteúdo das normas simples para conceituar coisas mais gerais. É como se o ordenamento jurídico tivesse organizado do mesmo jeito que os zoólogos organizam o reino animal. Agora, voltando para a análise da expressão que eu falei mais cedo, da jurisprudência sistemática, sistema nessa expressão tem o sentido nas ciências empíricas. Ou seja, é um ordenamento desde baixo. E o procedimento típico das ciências empíricas é a classificação. E a finalidade de alcançar os conceitos gerais que permitem unificar todo o material dado. A teoria da regra do negócio jurídico é baseada vem dessa jurisprudência sistemática. E por que ela veio dessa jurisprudência sistemática? Porque a teoria a teoria do negócio jurídico surge da reunião de vários fenômenos que têm como característica comum serem manifestações com vontades de consequências jurídicas. Tá, e o último significado de sistema que Bob elenca aqui é o que o capítulo em questão vai tratar. E ele diz que o ordenamento jurídico constitui um sistema
porque nele não pode coexistir normas incompatíveis entre si. Mas isso ele não quer dizer que seja um sistema dedutivo perfeito, porque no sistema dedutivo perfeito, se existe uma norma incompatível, então todo o sistema é ruim. Mas não é o caso desse significado do sistema. Ele está dizendo aqui que não podem existir normas incompatíveis entre si, entre suas partes simples. E um exemplo disso é dizer, por exemplo, o quadro é negro e o sorvete é gelado. Essas duas afirmações são verdadeiras, mas elas não estão ligadas entre si, porque não tem nada a ver eu falar que o quadro é negro e o sorvete é gelado, mas essas duas afirmações são verdadeiras. E é por causa de tudo isso que eu falei que a gente tem que analisar esse princípio que exclui a incompatibilidade. E agora eu passo a palavra para o Pedro Teles. Bom dia, eu vou falar das relações de antinomia que o Bob traz para isso. Ele fala das figuras de codificação normativa. O que seriam elas? Seria o mandato, a proibição, a permissão positiva e a permissão negativa. Para isso, ele observa a relação entre normas, como a Isabel já disse, que tem que ter uma relação, falar sobre o mesmo assunto ou algo semelhante. Por exemplo, as relações entre mandato e proibição, obviamente, geram antinomia. Eu não posso eu não posso proibir que você faça algo que eu te obrigo e vice-versa. Assim como existe uma relação de antinomia entre a permissão positiva e a proibição. Eu não posso permitir que você faça algo que é proibido. A permissão negativa e o mandato também acontece a mesma coisa. Eu não posso permitir que você não cumpra uma obrigação. Com isso, a gente passa para... Desculpa, estou um pouco nervoso. A gente passa para questão de compatibilidade. Ou seja, assim como a proibição e a permissão negativa, elas não existem uma relação de incompatibilidade. Eu posso permitir que você não faça algo que é proibido, obviamente. Assim como a permissão positiva é o mandato e as duas permissões. Eu posso permitir que você tanto faça quanto não faça algo. Aí a gente passa para o próximo slide. São os vários tipos de antinomia. As condições para a existência de antinomia é o que introduz esse assunto. E quais são elas? Seria as normas pertencerem ao mesmo ordenamento jurídico, ou seja, elas serem do mesmo ordenamento ou em ordenamento que tem uma relação de coordenação ou subordinação. Falando sobre a validade delas, a gente pode falar da validade pessoal, validade espacial, etc. E com isso a gente parte também para os tipos de antinomia, que tem a total, parcial, total, parcial. A total consiste em serem no mesmo âmbito de validade, gerando um conflito entre a antinomia entre as duas normas de qualquer forma. A gente tem a parcial, que seria somente uma parte da norma tem uma incompatibilidade com a outra, ou seja, ela teria uma parte que poderia ser aplicada sem gerar conflito e outra não. A gente tem a total parcial. A total parcial é um pouco mais difícil de explicar, então eu vou usar um exemplo daqui a pouco. Mas, em resumo, ela tem uma parte, tem uma norma geral e uma norma que tem uma parte mais restrita e isso gera o conflito. Eu posso, por exemplo, trazer, na verdade, o exemplo que o Bob tem para a nossa realidade. Ele usa o tabagismo dentro do cinema. Já que isso é proibido no Brasil, eu vou tentar elencar isso para a nossa aula de EAD, por exemplo. Uma norma diria: é proibido consumir qualquer líquido no auditório durante a aula de EAD. A outra norma diria: é proibido somente beber água durante a aula de EAD. É permitido, somente beber água durante a aula de EAD. Esse seria o exemplo geral. Aí no final o Bob apresenta 3 antinomias. Desculpa, o Siri acabou ativando aqui. Seria a antinomia de princípio. A antinomia de princípio, ela surge, na verdade, não da norma em si, ela surge da fonte da norma, ou seja, do princípio. Só um minuto, eu vou desativar isso aqui. Foi. Seria a antinomia de valoração. A antinomia de valoração seria uma pena, por exemplo, mais branda para um delito grave.
em uma pena mais forte para um delito de grau baixo. Eu poderia pegar um exemplo de uma multa de trânsito que seria, na verdade, aplicada para um homicídio e se eu, por exemplo, atingisse o limite de velocidade e passasse dele, eu seria condenado à prisão por 10 anos. E, por fim, a gente tem a antinomia teleológica. O que seria essa antinomia? Seria uma antinomia que ela teria um conflito entre a prescrição do fim e a prescrição do meio. Ele afirma que, na verdade, seria um problema não de antinomia em si, e sim de uma lacuna. Assim como ele fala que na valoração seria um problema de injustiça. E essa é a minha parte, eu passo de novo para a Isabel. Dadas essas classificações que o Pedro falou sobre as antinomias, agora a gente vai falar dos critérios para a solução delas. Então, como eu disse anteriormente, o ordenamento jurídico é um sistema. E, diante disso, o intérprete tende a eliminar esse defeito, que é a antinomia. E a eliminação desse efeito se refere à eliminação de alguma das duas normas que estão em situação de antinomia. E aí que está o problema mais grave, que é como a gente vai saber qual das duas normas deve ser eliminada. Então, a jurisprudência tem regras elaboradas para a solução das antinomias. Porém, elas não são aplicáveis em todos os casos. E por que elas não são aplicáveis em todos os casos? Então, a gente tem antinomias solúveis e antinomias insolúveis. E por que nem todas as antinomias são solúveis? E isso tem duas razões. A primeira é porque tem casos que não se dá para aplicar nenhuma das regras elaboradas. E a segunda razão é porque tem casos em que mais de uma regra pode ser aplicada ao mesmo tempo. Então, aqui vem mais uma classificação, além da de antinomias solúveis e antinomias solúveis. Perdão, gente. As antinomias solúveis são as antinomias aparentes. E as antinomias insolúveis são as antinomias reais. E para a solução das antinomias, a gente tem alguns critérios. E quais são esses critérios? Existem 3 regras fundamentais para a solução das antinomias, e são elas: o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério da especialidade. O critério cronológico é baseado em quando duas normas são incompatíveis, prevalece aquela que foi promulgada mais posteriormente. Existe uma regra no direito em que a vontade posterior revoga a anterior. Isso se dá porque o direito, sendo um produto da sociedade, ele precisa se adaptar gradualmente às exigências sociais. Agora, partindo para o critério hierárquico. Ele diz que entre duas normas incompatíveis prevalece aquela hierarquicamente superior. E já foi dito aqui nessa apresentação que as normas estão organizadas no ordenamento hierarquicamente. E é por isso que as superiores podem revogar, sim, as normas inferiores. E o terceiro critério é o critério da especialidade. E é aquele pelo qual as normas incompatíveis, uma geral e uma especial, prevalece a especial. A lei especial anula a lei geral. Outra coisa sobre esse critério da especialidade é que essa situação antinômica é do tipo antinomia total parcial. E o que isso quer dizer? Não acontece a eliminação total da norma, mas somente daquela parte que não é compatível com a lei especial. Já nos outros 2 critérios, no critério cronológico e no critério hierárquico, geralmente acontece sim a eliminação total de alguma das 2 normas. Como eu disse anteriormente, existem casos de conflitos entre os critérios, ou seja, uma insuficiência de critérios. Isso se dá quando as 2 normas são contemporâneas, do mesmo nível e ambas gerais. Aí, nesse caso, os 3 critérios fundamentais que eu acabei de citar não podem mais nos ajudar. E será que existe um 4º critério? Bobbio diz que não, mas aí ele apresenta para a gente um critério da forma que ele achou em
em tratados mais antigos, mas não nos modernos. Então, ele vai fazer aqui essa análise do critério da forma. Então, relembrando aqui, as normas têm a classificação entre proibitivas, permissivas e imperativas. O critério da forma consistiria em estabelecer uma graduação de prevalência entre as três formas da norma jurídica. Então, por exemplo, gente, perdão de novo, aqui a mesa está lisa. Então, um exemplo disso seria, entre uma norma imperativa e uma norma permissiva, a gente escolheria a norma permissiva. Só que Bobbio também fala aqui que não se pode dizer que é um critério justo ou que ele é aplicado por todos os juristas. Então, partindo disso, ignorando esse critério da forma, o Bobbio diz que o intérprete, o jurista, o juiz, nessa situação das duas normas em situação de antinomia serem ambas gerais, do mesmo nível hierárquico e contemporâneas, existem três possibilidades. A primeira seria eliminar uma das duas normas, a segunda seria eliminar as duas normas e a terceira seria conservar as duas normas. No primeiro caso, o de eliminar uma das normas, tem-se aí uma interpretação abrogante. No entanto, trata-se de uma interpretação abrogante no sentido impróprio. E por que é em sentido impróprio? Porque o jurista, enquanto intérprete da norma, ele não tem esse poder de revogar a norma. O segundo caso, o de eliminar as duas normas, só pode ser observado quando as duas normas em oposição estão em situação de contrariedade. E um exemplo disso é uma situação que se encontra no artigo do Código Civil Italiano, no artigo... não vou me lembrar o artigo agora, perdão. Mas ele fala do testamento hológrafo, e é sobre a questão da data. Onde que a data deve ser colocada? Primeiro, se diz no artigo que o testamento hológrafo deve ser escrito por inteiro, datado e assinado pela mão do testador. Então, a gente pode pensar que a data deve ser colocada no final. E aí, depois desse mesmo artigo, é dito que a subscrição deve ser posta no fim da disposição. Então, a data não é uma disposição, então deve ser colocada depois da subscrição. Nesse caso, o intérprete poderia considerar que as duas normas se excluem ou considerar que as duas normas são lícitas. E aqui, nesse segundo caso, também se pode falar de interpretação abrogante, claro que em sentido impróprio. Só que a diferença entre esse e o primeiro é que aqui, no caso de eliminar as duas normas, é uma dupla abrogação, justamente por eliminar as duas normas. E no primeiro caso, do que se elimina só uma norma, é uma abrogação simples. E por último, a última possibilidade é a que é mais recorrente entre os intérpretes, e consiste em conservar as duas normas. Mas como que duas normas incompatíveis entre si poderiam coexistir? E a resposta para isso é se essa incompatibilidade fosse apenas aparente, se fosse apenas um erro de interpretação. Então, o que o intérprete faria? Ele eliminaria não as normas, mas sim a incompatibilidade que se apresenta entre elas. E essa é a chamada interpretação corretiva. A interpretação corretiva é aquela que quer conciliar as normas aparentemente incompatíveis para conservar ambas no sistema. Os juristas e os juízes sempre tendem a conservar as normas dadas, e isso por causa daquela regra tradicional da interpretação jurídica que o sistema deve ter o menos de desordem possível. E agora, para finalizar, eu passo de novo a palavra para o Pedro. Agora eu vou falar sobre... Pode passar o slide? O conflito entre os critérios. A gente tem dois tipos de conflito. Pode ser o conflito entre três critérios ao mesmo tempo. Os critérios já foram abordados por Isabel, então não vou reabordá-los. Entre três critérios, a gente segue o princípio do número de critérios. A partir do momento que eu posso aplicar, por exemplo,
O critério cronológico e o critério hierárquico, eu não vou aplicar o critério de especialidade, ou seja, segue o número de critérios. Se forem 2 contra 1, obviamente os dois irão vencer. Agora eu entro nos dois critérios, entre dois critérios. Agora se torna um pouco mais complicado, a partir do momento que a gente observa que nem toda vez eu posso aplicar os dois critérios e eles vão gerar uma similaridade. Por exemplo, se eu posso aplicar um critério hierárquico e um critério de especialidade, a gente tem uma preferência pelo critério hierárquico, por ele ser mais forte. Assim como o cronológico também vai ser mais forte que o critério da especialidade. Ambos, agora a gente tem um problema ainda maior. O que acontece se tivermos um problema entre o critério cronológico e o critério hierárquico? Nesse caso, a decisão se torna do jurista e do legislador. Apesar do legislador não ter um dever moral de não gerar uma antinomia dentro do sistema, mas é o que ocorre. O jurista vai interpretar, por exemplo, ele prefere, num caso concreto, que a hierárquica supere a lex posteriori. Nesse problema, a gente geraria que ele não pode interferir no sistema, como a Isabel afirmou. Acaba que essa norma vai continuar ali e um próximo jurista pode chegar lá e observar outro caso concreto e chegar dizendo que é lex posteriori ab derogate lex inferiori. Pode ocorrer isso. Então, isso gera meio que um problema no sistema. O último tópico que o Borges aborda é o dever da coerência. O que seria esse dever da coerência? Seria um dever que teria tanto o jurista quanto o legislador para a aplicação de uma regra de coerência na hora de fazer uma norma ou aplicá-la. No primeiro caso, ele separa em 3 casos. No primeiro, o dever da coerência chega aos dois, tanto ao jurista quanto ao legislador. Já no segundo, somente ao jurista, já que o legislador não teria uma obrigação, no caso de, por causa de uma lei posterior, e do mesmo âmbito, ele não teria a obrigação de seguir. Ou seja, ele pode sim aplicar, ele não tem nenhum dever moral, apesar de a gente saber que ele não pode, teoricamente, abrogar uma lei. Ele pode, sei lá, chegar lá e dizer que, a partir daquele momento, com aquela norma, ele abroga a anterior. E a gente tem um terceiro caso, que são de mesmo âmbito, mesmo nível e mesmo tempo, ou seja, contemporâneos. Nesse caso, a norma acaba que nenhum deles tem uma regra moral de corrigi-la, ou seja, essas normas ficarão no ordenamento. E como a Isabel já disse, isso gera um problema, uma desordem. A partir do momento que isso gera uma situação de incerteza, ou seja, eu não sei qual vai ser a norma que vai ser aplicada ao meu caso, e também uma injustiça. Eu não posso acreditar que isso vai ser justo a partir do momento que um indivíduo X vai chegar e vai receber um tratamento Y, e eu vou chegar lá e vou receber um tratamento diferente. Por exemplo, eu sou um indivíduo A, eu chego lá e vou receber um tratamento B. Acaba gerando uma situação de incerteza e de injustiça. E é basicamente isso a nossa apresentação. Muito obrigado. Professor, você está mutado.